Não disse Jesus, quando aquela virgem dorminhoca foi comprar azeite, ela não obteve. Everybody, you get people say, I got the Holy Ghost, I spoke in tongues, but they don't want to come around church like this. Todo mundo, você ouve as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo, eu falei em línguas, mas elas não querem estar por perto de alguma igreja como essa. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 4. São João 4, verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Grande Criador, te damos graças, Senhor, por podermos meditar na sua palavra e reconhecer o Senhor em cada manifestação. Queremos andar como Enoque andou. Andar com Deus é andar com a palavra revelada da hora, a palavra manifesta em seu dia. Fale com este povo mais uma vez. Para o Senhor falar sempre, o Senhor usa o mortal. E aqui estamos para isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A deidade identificada no homem. Diz o profeta na mensagem, porque não somos uma denominação. Parágrafo 59. Qual seria melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar as partes da palavra de Deus e mostrar à igreja onde é que nós estamos, ou ter alguém curado? É uma pergunta feita pelo profeta. Logo ele diz: todos nós queremos estar bem. Eu, porém, antes prefiro ter a minha alma bem do que meu corpo a qualquer tempo. Isso é uma prioridade que cada um de nós devemos dar para os dons. Agora, irmão Brana diz que o dom de sabedoria seria maior do que o de cura. E não tem gente melhor para falar de dom de cura do que o irmão Brana. Porque ele é quem tinha esses dons. E a sabedoria, ele mostra que juntar as partes da palavra de Deus e mostrar à igreja onde é que estamos vivendo. Então, isto é superior
há uma cura. Aquilo que você talvez queira receber para o seu corpo. Não tem coisa maior do que você receber para a sua alma. Graças a Deus. Falando sobre este título, a gente tem aqui na mensagem do profeta para poder ajudar aos irmãos. Eu creio que cada coisa que nós passamos, que ouvimos, essas coisas servem para nos ajudar. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Você vai encontrar no parágrafo 94, 95, ele falando sobre a deidade identificada no homem. Agora, o que seria a deidade identificada no homem? Seria Deus identificado no homem. Deus identificado, Deus visto no homem. Como sempre foi desde o princípio da Bíblia, a deidade estava sendo identificada, conhecida, revelada em uma carne humana. Porque Deus é espírito e você não pode vê-lo. Então Deus sempre quis ser identificado numa carne. É na carne que você o vê. Por isso ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Você não pode ver o Pai separado do Filho. O Pai é Espírito, estando no Filho. A fase presente do meu ministério, 108. Pois Jesus sabia que ele, sendo a plenitude da palavra, mas existe uma revelação para cada eleito, para que ele possa distinguir isso. Jesus sabia que ele, sendo a plenitude da palavra, Moisés não era a plenitude, era uma parte. Todos os profetas eram uma parte, porque eles eram profeta. Mas Jesus não era uma parte da palavra. Jesus era a plenitude da palavra. Ele não era somente um profeta, ele era Deus em si mesmo. Ele era a palavra. Esta foi a razão pela qual não somente o homem o abandonou, mas também a natureza o abandonou. Toda a criação o abandonou. Agora, hoje nós vamos lamentar porque somos abandonados. Ele criou o homem o abandonou. A natureza, sol, lua, estrelas, tudo abandonou. Isso daqui é para nós aprendermos, quando formos abandonados, sabermos que primeiro ele foi abandonado e ele é o Criador. Nós somos abandonados como criaturas. Se uma criatura abandona a outra, mas Deus é o Criador. Jesus é o Criador. Isso daqui é para mostrar aos grandes teólogos que vale mais para nós a mensagem de um homem que já morreu do que de um teólogo vivo. Para mim vale mais a mensagem de William Branham, que morreu, do que um teólogo vivo. Porque é o irmão Branham que diz aqui, eu creio no profeta. Você crê? Esta foi a razão pela qual não somente o homem o abandonou, mas também a natureza o abandonou. Toda a criação o abandonou. Tudo, as estrelas, a lua, e não havia nenhuma luz quando ele morreu. Todas as coisas o abandonaram. Vem, porque ele foi o Criador de todas as coisas. Agora, você não pode dizer que Deus em espírito é que foi abandonado. Foi Deus em carne.
a deidade identificada no homem é que foi abandonada. É esta deidade. Deus estava em carne. O Deus que criou a lua o abandonou. O Deus que criou o sol o abandonou. O Deus que criou o homem o abandonou. Ele estava no mundo. Ele já está falando de São João, capítulo 1, verso 3 em diante. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele foi o Criador de todas as coisas. Então isso aqui vale mais vocês que não sabem. Vocês conhecem muito poucas coisas. Talvez vocês não tenham nem tempo de ler muitas coisas. Mas vocês nem sabem o quanto os grandes homens que andaram com o irmão Brana não crê nessas coisas. Eles não crêem que Jesus foi o Criador. O irmão Brana diz que foi. A Bíblia diz que foi. São João capítulo 1, verso 1. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Então, ele foi abandonado pelo próprio mundo que ele criou. Mas se ele não fosse abandonado, ele não morria. Ele tinha que ser abandonado. O próprio Pai nele tinha que o abandonar, que é o Espírito. Saiu e ele morreu. Porque aquele corpo era o corpo do Espírito Santo. Assim como o meu corpo é corpo do Espírito do Osmar. Esse corpo. Assim, o corpo de Jesus era o corpo do Espírito Santo. Esse daqui foi gerado por sexo. O de Jesus, não. Ele era corpo do Espírito Santo. Bom, um teólogo não consegue ver isso. Eles não conseguem ver esta unidade. Isso daqui é para ser vista pelo eleito. Eu tenho notado que Deus não queria que nós pregássemos apenas a era terminou. Cordeiro saiu do trono. Não é mais cordeiro, agora é leão. O 7º selo foi irmão Brana. A vinda do Senhor estava encarnada exatamente no profeta. Fingir bem o 7º é a vinda do Senhor. E o 7º é o 7º anjo. O Senhor estava naquela carne. Mas nós não estamos para pregar somente isto. Os 7 trovões é uma das maiores revelações que tem na Bíblia. Porque não estava nem escrito, senão nas entrelinhas da Bíblia. É o que o irmão Brana ensina sobre isto. Mas o profeta veio e mostrou. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E são coisas que vocês devem aprender de cor. Que eu vou citando de cor, mas vocês vão aprendendo de cor para conversar com os outros e citar de cor. Laodiceia 38. Já mostra claro para as pessoas. Isto é uma grande luz. Que Deus tem um novo nome. Agora, nós não fomos levantados para pregar somente estas coisas, que já são muita coisa. Mas também para mostrar a maior revelação de toda a Bíblia. Jesus Cristo é Deus. Isso é o que o irmão Brana diz. A maior revelação de toda a Bíblia é a deidade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a deidade. Isso não pode ser assimilado, compreendido por um homem estudado. Isso tem que ser um Pedro, uma Maria Madalena, um Zaqueu, e você e eu. Conseguimos ver isso não porque somos bons, não. Isso é a graça de Deus. Deus revelou para tão baixas pessoas, e nós aqui não nos consideramos nada.
ele nos revelou estas coisas. Então não estamos aqui só para pregar que o Cordeiro saiu do trono, que o 7º selo foi revelado, que os 7 trovões já estão revelados, o novo nome está revelado, é Brana, é B-R-A-N-H-A-M. Isto é novo nome é identificado no homem. A deidade, o novo nome, ela está identificada no homem. A deidade, com o nome, foi identificada no homem. Foi vista, foi palpada num homem chamado Jesus. Agora, a deidade do novo nome, também identificada no homem. Amém. Amém. É o lugar escolhido para adoração 202, 203. É tão claro. O irmão Branham diz que é a deidade hoje. E a deidade estava numa carne. Então eu estou pensando nisto, eu tomei esse parágrafo só para mim pensar com vocês nisto. A deidade identificada, quer dizer, o Messias, identificado no homem, a deidade, Deus, identificado no homem. E o que é o Messias? Vamos repetir isso daqui outra vez? São coisas boas, a gente tem que, porque eu quero falar mais sobre isto. Esta identificação, que as pessoas vivem uma com a outra, e quando você tenta enganar uma irmã, enganar um irmão, sabe o que você está fazendo? Você está tentando enganar Deus. Porque Deus está identificado hoje num corpo. Deus não está identificado num corpo aqui, outro corpo ali. Não, é num corpo. Todos têm que ser irrigados com a mesma mensagem, o mesmo companheirismo, a mesma fé. É onde Deus, ou o seu corpo é diferente. Você tem que tomar o seu corpo e ver o corpo de Cristo aqui na terra. O seu corpo é governado por um só Espírito, por uma só mente. E o corpo de Cristo aqui na terra também é governado por uma só mente, um só Espírito, e é o Espírito Santo. Amém, amém. Bom, um dia Filipe disse a Jesus, isto é 65, a revelação de Jesus Cristo. Um dia Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe disse, tanto tempo há que estou convosco, e não me tendes conhecido? Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Aí, irmão Branham, eu citei isto uma vez a uma senhora, e uma senhora disse, um momento, irmão Branham, você e sua esposa são um. Ele disse, porém não dessa maneira. Quer dizer, eu e minha esposa somos dois. Aí são duas pessoas. Ele disse, não é dessa maneira. Ela disse, perdoe-me você. Assim sendo, lhe disse, você vê a mim, irmão Branham falou para aquela irmã, você vê a mim? Ela disse, sim. Lhe perguntei, você vê minha esposa? Na hora que você olha em mim, você vê minha esposa? Ela disse, não. Aí o irmão Branham disse, então essa unidade é de outra classe. Porque ele disse, quando vocês me veem, vocês veem ao Pai. Agora, irmãos, só um profeta para falar estas coisas e ter um povo que crê. E eu não vou te dizer um povo que crê no profeta, não, porque tem muita gente aí dizendo que crê no profeta, mas não crê dessa forma. Não crê como o profeta revelou. Grandes teólogos que andaram com o irmão Branham, eles não conseguem ver isso daqui. Eles ainda continuam, eles lêem o versículo onde o irmão Branham diz, olha, não são dois. Eles comentam embaixo. Eu tenho sua literatura, eu leio. Eles comentam embaixo. São dois. Que vergonha dizer que crê no profeta. Já está dizendo ali que não são dois. Eles veem e dizem, são dois. Preste atenção.
O profeta diz que haveria luz no tempo da tarde. No hino está escrito: haverá luz nas últimas horas do dia. O caminho à glória seguramente encontrarás. A luz de hoje se encontra por meio da água, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se todos de seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes da tarde têm chegado. É uma verdade que Deus e Cristo são um. É interessante, todos eles também dizem. Os pentecostais dizem: olha, é um só Deus, só que é 3 pessoas. O povo do teólogo que andou com o irmão Brana diz: olha, é um só Deus, mas é 2. Aí você vai no irmão Brana, o irmão Brana diz: é um. É mistério, mas é um. O irmão Brana mostra assim: é mistério na verdade, mas é um só. Você não encontra um parágrafo, irmão Brana, dizendo são 2. Irmão Brana diz que Jesus era um ser dual. Isso é diferente. Ser dual é porque ele era pai, filho. Ser dual, ele era carne e espírito. Ele era um ser dual. Estou falando assim como Pai, Filho e Espírito Santo. Não estou falando dele ser um homem apenas. Estou falando como ele era, na verdade. Um ser dual não quer dizer 2 pessoas. Ele diz que Jesus é este ser dual. Se ele é um ser dual, ele é Pai, é um ser só. É a única pessoa da divindade. Mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois ele não pode dizer, ele é um ser trinitário. Porque o irmão Brana sabia que Pai e Espírito Santo é uma coisa só. Então ele diz um ser dual. Porque é homem e espírito. Amém? Preste atenção. Agora é com outra pessoa, agora com um judeu. Não faz muito eu estava falando com um rabi judeu. Eu sei que vocês conhecem isso. Mas vamos entrar aqui neste pensamento, a deidade identificada no homem. Não faz muito eu estava falando com um rabi judeu, 74, a revelação de Jesus Cristo. Ele me disse: vocês gentios não podem dividir Deus em 3 partes e dá-lo a um judeu. Nós temos melhor conhecimento que isso. Lhe disse, o irmão Brana falou: rabi, essa é a coisa, nós não dividimos a Deus em 3 partes. O irmão Brana não era trinitário. E nem em 2. Aí o irmão Brana perguntou para o rabi: crê você nos profetas? Não é verdade? Ele disse: seguro que sim. Crê você em Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você crê em Isaías 9:6? Sim. Aí o irmão Brana perguntando para o rabi: de quem estava falando o profeta? Aí o rabi diz: do Messias. O irmão Brana disse: que relação terá o Messias com Deus? Será uma segunda pessoa? Ele diz: será Deus mesmo. O rabi sabia. Aquele judeu sabia. Será Deus mesmo. Então guarda isto. A deidade identificada no homem. Quando o Messias está aqui na terra, ele é ungido. Messias é o ungido, é o Cristo. O ungido, é o Senhor. O que ele é? Que relação terá o Messias com Deus? O Messias será um e Deus será outro? Isaías 9:6. Isaías 7:14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus, não uma segunda pessoa. Não um segundo. Deus conosco. Que relação terá o Messias com Deus? Ele diz: será Deus mesmo. E que relação tem a deidade com Deus? É Deus mesmo. O que é deidade? Divindade.
Deus é uma coisa só. Usamos várias palavras para identificar a única pessoa na divindade, Jesus Cristo. Usamos várias palavras: Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos vales, Estrela brilhante da manhã, preferido entre 10 milhares, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É tantas palavras para identificar a única pessoa da divindade, para identificar o Messias, para identificar a deidade. Ela estava em carne humana. A deidade em carne humana diz: eu e o Pai somos um. A deidade em carne humana dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não posso fazer nada sem que meu Pai me mostre, porque era a unidade do Pai e o Filho. Esse é o ser dual. É uma unidade do Pai e o Filho. Está num corpo só. E você também é este ser hoje. Que você é a carne ungida, o Messias. E Deus é o Espírito que está ungindo essa carne. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder e virtude. E ele saiu curando os enfermos, porque Deus era com ele. Então você faz as mesmas obras, porque Deus é com você. Que relação terá o Messias com Deus? Eu disse: será Deus mesmo. Eu disse: isso é correto. Amém. Podia não dar certo com aquela mulher, que aquela mulher, ela tinha outra opinião. Ela cria que existe um Deus Espírito e que Jesus era apenas um homem. Mesma mulher da ciência cristã. Então, o irmão Branham estava mostrando isto para eles. Outro parágrafo que eu quero usar aqui, a mensagem é perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Eu não vou ler tudo, eu quero ler só uma parte desta pergunta. O final, que eu quero, 139 ao 142. Você diz bem: Moisés não pôde entendê-lo. Porque Deus chegou e disse para Moisés: como que eu falo para Faraó? Quem é que tem me enviado? Deus não falou assim: diga para eles que foi Jesus que enviou. Porque Jesus era quando ele ainda ia nascer de mulher aqui na terra. Então Moisés não pôde entendê-lo, porque ele não falou um nome. Moisés queria levar um nome, porque cada nação tem o seu Deus, e agora nós somos judeus, nós temos o nosso Deus. Mas qual é o seu nome? Eles vão perguntar qual é o seu nome. Em nome de quem você está sendo enviado? Moisés não entendeu, diz o profeta. Ele disse: quem posso dizer? Ele diz: diga que eu sou, te enviou. Eu sou. Tem hora que Deus não dá explicação. É você que tem que crer, você tem que aceitar. Deus você tem que crer por fé. Você não tem que apalpar, você não tem que sentir. Eu chorei porque eu senti, eu arrepiei. Não, Deus é fé. Ainda que eu não arrepie, que eu não sinta nada, eu sei que Deus existe. Ele não tem que fazer muita coisa. Eu recebi um telefonema de gente que eu nem conheço, anteontem, dos Estados Unidos, e a pessoa disse: entrei ontem em alguns hinos da sua igreja e Deus falou comigo. Na verdade, um dos melhores hinos, uns hinos alegres, não é aqueles hinos ritmo batista, é hinos alegres, que é muito bom. Se vocês pudessem perceber que estes hinos têm unção, quando vocês podem cantar hinos alegres, hinos que satisfaz a pessoa. Eu não estou dizendo que eu estou baseado nisto que a pessoa falou para mim. Não. Ela diz: Deus mandou eu falar para o irmão. Eu não te conheço.
Deus mandou eu falar para o irmão que o seu trabalho não vai ficar só desse jeito. Ele vai estender por todos os países. Agora eu sei que tem países que não vai adiantar mais. E as pessoas vão receber essa mensagem. Eu creio particularmente que esse homem nem da mensagem é. Talvez se ele fosse da mensagem e escutasse mesmo uma pregação minha, ele dizia, Deus não falou nada comigo não. Deus me perdoe, mas eu creio numa coisa automática, o Espírito Santo. Olha, se eu disser para vocês, eu creio no que esse homem falou, o Espírito Santo vai operar em mim da mesma forma. Se eu disser, eu não entendo o que esse homem falou, mesmo que ele disse, foi Deus que mandou eu falar para o irmão. Eu falei, mas Deus mandou você falar numa hora que tem tanta confusão, tem muitos irmãos confusos na minha igreja. E muitos que vocês não veem hoje na ceia, é porque já tomaram o rumo deles. Certo? Vocês já ficam sabendo. Eles já escolheram outro pastor. Eu tinha que falar isso. Certo? Só isso daí. Mas nada. Tudo gente boa. Não podemos falar nada contra. Mas quando Deus vem e opera, eu creio. Mas se a pessoa não falar, eu creio do mesmo jeito. Agora eu digo, vou fazer que nem fez Gideão. Agora eu quero que um crente da mensagem mesmo, que não seja nem da terceira etapa, mas um crente da mensagem, venha e fale em nome do Senhor. Vamos fazer igual a Gideão? Vamos aguardar. Agora, eu não preciso, naquilo que prego, eu não preciso de você levantar e profetizar que isso aqui é verdade. Eu creio com toda a minha alma que isso é verdade e não tem jeito mais. Não tem outra coisa. Eu creio em tudo que eu prego. Em tudo. Não importa o que as pessoas pensam ao contrário. Eu creio. Bom, quero ressalvar aqui também que algumas pessoas podem não ter vindo por dificuldades de talvez doença, e que estão crendo conosco da mesma forma. Vamos ressalvar essa parte também, certo? Não vamos incluir todo mundo. Vamos apenas ressalvar isso aqui. Muito bom. Agora observe, eu sou está presente. Não eu era, ou eu serei. Eu sou. Agora, ele disse, isto será um memorial através de todas as gerações. O eu sou é este memorial. E se você crê, é o que Deus tem feito através da mensagem do profeta em todo esse tempo que nós estamos crendo e pregando esta mensagem. Não estamos aqui apoiando homem, nem levantando o nome de homem algum. Eu só sei dizer que Deus mandou um profeta. Eu estou aqui só para falar porque não tem outro. Não tem outro. Porque quem andou com o irmão Brana crê diferente. Não vê estas coisas. Não tem luz desta palavra. Nem da deidade. Eu leio as literaturas deles. Eles dizem sempre tem que ter dois. Eles dizem. E eu leio as do irmão Brana. Eles dizem sempre é um. Então eu prefiro ficar com o que diz o profeta de Deus. Amém? Graças a Deus. Isto é Jesus, o Criador, identificado, a deidade identificada num homem. Deixa eu ler esse parágrafo. Hebreus capítulo 2, segunda parte, parágrafo 31. Tudo bem então, um corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi feito inferior aos anjos para provar a morte. Porque os anjos não morrem. Então o corpo do Senhor Jesus Cristo foi feito inferior para provar a morte. E não era senão o próprio Altíssimo. Cristo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de cada estrela no universo.
Então aqui você vê o tamanho da luz que um dualista ou um trinitário não consegue enxergar isso. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi feito inferior para provar a morte. Foi feito inferior aos anjos. Porque o anjo não morre. Se Jesus tivesse um corpo de anjo, ele não morria. Para morrer, teve que ser feito inferior aos anjos. Por isso que nós somos inferior aos anjos. No corpo. Só nesse estado de fora. Mas por dentro, você tem uma autoridade aqui na terra que os anjos não têm. Você tem autoridade aqui na terra que os anjos não têm. Deus tem dado essa autoridade para você. Não é você, na hora de expulsar um demônio, orar por uma pessoa enferma, você pedir, ô anjo, vem cá, me ajuda. Não. A Bíblia diz, é você crer. Você crê, ora e sabe que aquele demônio é expulso em nome de Jesus Cristo. Não precisa de vir um anjo. Estou precisando de auxílio de anjos. Não. Os anjos já estão aqui. Você que não percebe, eles já estão aqui. Cada pessoa eleita, diz o profeta, cada redimido tem anjo. E ele diz, só os redimidos têm anjo. Não vou entrar muito nisso, porque só os redimidos têm anjo. Quem não é redimido? O irmão Brano apontou para o mulo. Ele diz, ele não pode ser redimido, porque ele não tem semente. O crente verdadeiro é o único que tem semente e que é redimido. E um pecador, um ímpio, ele vem para a palavra, ele pode ser redimido. Mas muitas vezes, nós aqui, vamos falar, é claro, nós cruzamos, formamos um cruzamento aqui. E quando formamos um cruzamento de pensamentos, e aqueles pensamentos cruzados gera um não eleito. Todo pensamento que não é o de Deus, que cruzou com o mundo, cruzou com a interpretação do homem, aquilo gera um homem, uma mulher sem semente. Todos que crêem naquilo não têm semente. Porque são frutos de um cruzamento. Mas isso daqui para mim é importante. Ele provou a morte e ele não era senão o próprio Altíssimo. Quem provou a morte? Mas Deus não morre. Mas o corpo dele tinha que morrer, porque ele tinha que verter sangue, e ele não podia verter sangue de um outro, de um filho à parte. Ele tinha que ter se tornado filho. Deus, Espírito, gerou um corpo, e aquele corpo era filho, porque nasceu de mulher. E aí era filho de Deus, para poder apagar meus pecados, para me limpar, para te limpar. E ele era o próprio Altíssimo, Cristo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de cada estrela. Amém? Eu creio que, para me encerrar, vendo a leitura, que é muito boa, olha, São João capítulo 1, verso 41. 40 e 41. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Você pensa que era fácil para as pessoas crer? Achamos o Messias. Eles estavam conversando entre judeus. O judeu crê num só Deus. E agora achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha, é a deidade em carne humana. É a deidade sendo identificada num homem. Nós achamos ele. Eles conseguiram ver aquilo e achar aquela pessoa. Achar o Messias. Achamos o Messias. Cada um de nós precisava encontrar isso por revelação. Eu encontrei, eu achei a deidade. Que deidade? A deidade identificada no homem. Ela foi identificada no homem com Jesus.
Aí depois você não vê mais ela identificada com o homem, porque eram partes que vinham e manifestavam em cada mensageiro. Mas no último dia, a promessa de Deus em São Lucas 17, 26 a 30, é que teríamos a manifestação do Filho do Homem, que é Deus em carne, Messias outra vez. Mas agora, não mais o Messias para os judeus. Agora seria o Messias. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Mas qual é o nome dele agora? Brana. Achamos o Messias. Você entende? Quer dizer, achei o ungido. Eu identifiquei a deidade no homem. Eu consegui ver a deidade no homem. Tem mais um parágrafo aqui, eu devo ter passado por alto neste parágrafo, que poderia nos auxiliar também um pouquinho. Está aqui, Deus é identificado pelas suas características. 88. Observe as características de Deus, as qualidades, a forma de manifestar, você já sabe. Conforme a mulher veste, vive, age, você sabe se é Deus ou se é o diabo que está nela. Conforme o crente vive, fala, age, você sabe se é Deus ou se é o diabo também que está nele. Você tem que identificar. Você não pode ficar alheio àquilo, eu não sei. Você tem que identificar. Se você não identifica a deidade no homem, você também não vai conseguir identificar diabo no homem. Você não vai identificar demônio no homem, na mulher, porque você não conseguiu identificar a deidade no homem. Você precisa identificar essa deidade. Então aqui está, observe as características de Deus. Encheu a mão de terra, jogou para cima e aquilo se transformou em pulgas. As características de Criador de Deus estava em Moisés. Ele pegou o pó, jogava para cima, virava mosca. Batia na água, virava sangue. As características de Deus estavam em Moisés. Brana diz, haja esquilo e houve esquilo. As características de Deus estavam em William Branham. E as características da deidade estavam no homem. Estava revelada no homem. Cada coisa que o irmão Branham fazia. Peixinho, eu te dou a vida, em nome do Senhor Jesus. E o peixinho, sem as guerras, sem a barrigada, deu um mergulho e sumiu. O que era isto? Era a deidade identificada no homem. Você tem que identificar essa deidade. Agora, olha cada ministério. O ministério seu. Você crê que você é a esposa de Cristo? Vocês crêem? Então, você sabe qual é o seu ministério? Você tem que identificar agora também. Você tem que identificar deidade manifestada em carne, deidade identificada num corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Você não pode enganar, isso aqui talvez seja um pedacinho do corpo, não, é o corpo de Cristo, e tudo tem que ser irrigado pelo mesmo Espírito, pela mesma mensagem que Deus deu para o profeta, dizendo qual seria o ministério da esposa neste último dia. Ela comeria o livrinho e depois profetizava a povos, reis, nações e línguas. Este é o meio de eu identificar. Eu não identifico um membro da noiva curando ali, fazendo milagres do outro lado, porque, olha, aí no mundo está cheio desses homens. Não é membro da noiva, são membros de igreja. Você vai identificar os membros do corpo de Cristo conforme está na Bíblia. Como você identificou a deidade identificada no homem em Apocalipse 10, de 1 a 7. Você leu aquilo, você leu as mensagens de irmão Branham, você identificou. Você diz, aqui está Deus. Deus estava nessa carne.
É uma carne mortal, mas Deus estava nessa carne. Era uma carne mortal lá atrás, mas Deus estava identificado no Messias Jesus Cristo, com o nome Jesus. Agora, Deus estava identificado no Messias, Bran, com um novo nome. Agora é novo nome, H-A-M, B-R-A-N-H-A-M. Se as pessoas não conseguem identificar a deidade no homem, é ver assim, claro, a deidade está manifestada no homem. Amém? Aqui está. Eu quero que vocês vejam isto, porque é a melhor coisa que tem na terra, é ver o que Deus está fazendo no momento. Porque esta noiva, ela não vai ser enganada. Ela não vai cair. Ninguém pode dizer que esta noiva do último dia, ela vai se organizar, se corromper, que diz o profeta que não. Agora, por favor, eu não posso falar isso mais claro, mas se você é o corpo de Cristo desse dia, que crê no novo nome, que crê no 7º selo aberto, que crê nas revelações que foi dadas pelo profeta e foi abertas para nós do ano 2000 para cá. Se você já viu tudo isso, você ainda tem dúvida de que você é a deidade em carne hoje? Você é uma deidade, é Deus na sua carne. O que você vai falar de Deus, aquilo só tem que cumprir. Eu não estou aqui jogando no bicho. Eu estou te dizendo que isso daqui é verdade, essa é a palavra. O cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Não sou eu quem preguei, foi o assim diz o Senhor. 105 do intervalo. O irmão Brana pregou isto. Ele saiu do trono, ele não é mais cordeiro, ele é leão, ele não é mais mediador. 1º selo 24, não fui eu, mas nós, pela graça de Deus, sendo o corpo, a deidade que tem que ser identificada no homem hoje. A deidade identificada no homem é a palavra do dia. A palavra do dia estava em Moisés. A palavra do dia estava em Jesus. A palavra do dia estava em William Branham. A palavra do dia está no corpo de Cristo hoje. Agora você tem que identificar. Não, agora forma um outro corpo à parte, é corpo de Cristo. Não tem jeito, irmãos. Corpo de Cristo não separa nem um membro. Não é falar de vocês que ficaram, não. Não é falar de vocês que ficaram. É mostrar uma realidade. O corpo de Cristo, ele não está dividido. Se ele divide, ele não tem irrigação do Espírito. Se ele divide, ele é uma denominação. É isso que é denominação. É quando se divide. Forma uma divisão, o meio de interpretação, dividiu aquele corpo, já não é do mesmo Espírito, não tem recebido o mesmo Espírito, não é irrigado pela mesma luz, pela mesma revelação, não tem jeito. Se eu encontrasse aqui agora o último parágrafo que pensei em ler para vocês, que é o irmão Brana, revelando todas estas coisas. Eu creio que não é nessa daqui, tentando fazer um serviço a Deus, fora da sua vontade. É o único lugar provido por Deus para adoração. Creio que eu não trouxe aqui. Eu queria ler esta parte para você ver a deidade identificada no homem hoje. Mas você vai ler e você vai ver o que o irmão Brana expressa exatamente ali, no 202, 203, o único lugar provido por Deus para adoração, ali completa, quando você vê a deidade no dia. Ele diz que se há fermento, ele diz, não pode a deidade trabalhar em vosso meio. Se há fermento, então você, porque tem que pensar tudo na mesma coisa, tem que estar irrigado pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pela mesma compreensão. É isso que tem que estar dentro de nós. Nós não podemos estar divididos e dizer que somos o corpo de Cristo.
O corpo de Cristo é aquele, ele começou, ele permanece. Não tem o que interpretar. Não temos que interpretar. Infelizmente, na verdade, dentro do ministério, teve que entrar 70 e sair 70. Teve que acontecer isso no ministério. Entrou, fez um trabalho, foi descartado. Um ministério descartável. Fez o trabalho, acabou. Já findou o seu ministério. Agora, dá uma mensagem para ele forte, ele não entende, vai embora. Agora, Deus é quem tem te dado revelação desta parte principal, que é a parte da deidade que está em carne. A deidade sendo identificada no homem. Deixa eu ler para mim encerrar agora. Esta é a deidade identificada no homem. É o 95. Eu tenho aqui essa dificuldade de virar essas páginas. Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Agora, dentro do que os homens, os 3 reis magos trouxeram, eles trouxeram uma coisa que identificava a deidade. O que a deidade ia passar. Será que nós não percebemos que no nosso tempo, agora, na hora em que vivemos, tem Bíblia mostrando para nós o que nós estamos passando aqui agora? Olha o que foi com Jesus. Aqueles 3 reis magos trouxeram ouro. E ouro quer dizer divindade, deidade. Ouro, deidade. Eles trouxeram incenso. Quer dizer serviço. Se ficasse só nisso, parece que estava melhor. Mas eles trouxeram tudo o que aquela divindade ia fazer. Era ouro. Ouro é divindade. Então, esse Messias, o que ele é? Deus. É ouro. É divindade. Mas o que existe mais? E aqui que vocês trouxeram mais? Incenso. O que é isso? Serviço. É muito trabalho, muito serviço. O Isaías 53 diz que ele veria do trabalho da sua alma a recompensa. E ele teve o trabalho, a luta, mas ainda foi identificada com mirra. Eles trouxeram mirra, que quer dizer morte. É uma deidade trabalhando e morrendo. E mesmo assim, é aquela deidade identificada no homem, porque Deus não pode morrer. Deus teve que gerar um corpo no qual ele morresse e nos salvasse. Amém? Isto é o mais importante. Bom, já que trouxeram a mensagem aqui, deixa eu ler. O único lugar provido por Deus para adoração, 203, do meio do parágrafo em diante. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra. Estando assentados em lugares celestiais, na porta, onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. E se há fermento, Deus não pode operar com a plenitude da deidade corporalmente entre nós. Havendo fermento. Agora, tira o fermento. O fermento é aquilo que o pregador prega, o pastor prega, o outro obreiro, o outro irmão, traz uma outra opinião contrária. Isto é fermento. Vocês não têm a mensagem? Já não têm ouvido a mensagem por 12 anos e mesmo assim a gente sabe que não valeu apenas para muitos que não conseguiu ver a luz da mensagem e ainda arrastou o fermento para si. E onde tem o fermento não se pode ver a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Agora escuta para você ver. Isso não se pôde fazer na era de Lutero,
tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem-se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Agora, vamos perguntar, qual era a completa deidade de Deus entre o seu povo no tempo do irmão Branham? A gente sabe, há 2000 anos atrás era Jesus, mas agora nos Estados Unidos, a completa deidade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, com o que fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória! Está prometida em Malaquias 4 e as demais escrituras. Onde adora você? Na casa de Deus, assentado. Tempo presente. Onde adora você? Ele diz, Malaquias 4. Está prometido aqui em Malaquias 4, onde você deve adorar a Deus com a revelação desta palavra. E se fosse para aplicar hoje, onde adora você? Em Apocalipse 10, 8 a 11, onde o ministério outra vez tem sido manifestado, a palavra tem sido entregue e cada eleito tem alimentado com esta palavra. Pai Celestial, te damos graças pela oportunidade de crer, de ver, de receber esta mensagem. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela luz da mensagem que o Senhor tem enviado, esta deidade identificada no homem, que nós pudemos ver no último dia, através da mensagem do seu profeta e agora no seu corpo místico, um povo que pode receber, absorver a palavra e mostrar os mesmos resultados que diz a palavra, profetizar a povos, reis, nações e línguas. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, nas horas incertas, é o meu companheiro, leal conselheiro, afeto me tem, o mundo não vê, no amor sua luz, não ouve, não crê, na história da cruz, mas eu o contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo ou vaidades ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações, o mundo não vê no amor sua luz, não ouve, não crê na história
glória da cruz, mas eu o contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus.